Drenfiri. Drenfiri era uma dragão fêmea, montada pela princesa Rhaena Targaryen e mais tarde pela princesa Elaena Targaryen. Drenfiri era uma esbelta dragoa. Sua coloração era principalmente azul pálido, com marcas prateadas. Ela tinha cristas prateadas e asas azul claras. Por volta de 35 d.C., Drenfiri era grande o suficiente para Rhaena Targaryen, de 12 anos, montá-la. Drenfiri foi chocado durante o reinado do rei Aegon I Targaryen. Como um filhote, ela se uniu à princesa Rhaena Targaryen, de 9 anos, a primeira neta de Aegon I, em 32 d.C. 3 anos depois, ela se tornou a amazona do Drenfiri. Em 41 d.C. Rhaena casou-se com seu irmão, Aegon, e foi enviada em um progresso real por seu pai, o rei Aenys I Targaryen. Rhaena queria levar Drenfiri com ela, mas seu pai o proibiu, pois Aegon ainda não havia reivindicado um dragão, e o rei não queria que seu filho fosse visto montando um cavalo, enquanto sua esposa montava um dragão. Drenfiri permaneceu em Porto Real. O pai de Rhaena, o rei Aenys, morreu em 42 d.C. e a coroa foi usurpada por seu tio, Maegor. Rhaena e seu marido entraram clandestinamente em Porto Real em 43 d.C., enquanto Maegor estava em Vila Velha. Rhaena se reuniu com Drenfiri e Aegon finalmente reivindicou um dragão próprio, o dragão de seu pai Mercúrio. Sabendo que não poderiam segurar o trono de ferro, eles deixaram Porto Real em seus dragões para formar um exército. Quando Aegon foi para a guerra contra seu tio, Rhaena e Drenfiri não os acompanharam. Aegon, junto com Mercúrio, foi morto na batalha sob o olho de Deus por Maegor montado em Balerion, o Pavor Negro. Como Drenfiri era mais jovem e menor que Quicksilver, muitos historiadores acreditam que Drenfiri não teria sido uma grande ameaça para o Black Dread. A princesa Rhaena enviou suas filhas gêmeas Aérea e Raela para um esconderijo. No entanto, ela sentiu que não poderia se esconder, pois tinha Drenfiri com ela, que não era facilmente escondida. Portanto, ela voou Drenfiri para Ferraio ao largo da costa no Sunset Sea, onde ficaram em Firecastle. Lá eles permaneceram até 47 d.C., quando Maegor ordenou que Rhaena voltasse para Porto Real. Não querendo trazer a ira de Maegor e o fogo de Balerion para a Ilha Bela, Rhaena voou no Drenfiri para a Fortaleza Vermelha, apenas para descobrir que Maegor desejava fazer de Rhaena sua noiva e que sua amante dos sussurros, Tiana da Torre, a havia encontrado. Filhas e as usou como reféns. No ano seguinte, Rhaena fugiu da Fortaleza Vermelha em Drenfiri, junto com sua filha mais velha, Aérea, e a espada de aço valeriano de Maegor, Blackfyre, para se juntar a seu único irmão sobrevivente, Jaehaerys. Em 43 d.C., Drenfiri já havia produzido 2 garras de ovos de dragão. Durante a segunda residência de Rhaena em Ferraio em 49-50 d.C., Drenfiri colocou outra ninhada de ovos. A presença de Drenfiri na ilha deixou alguns dos moradores ansiosos, e os ovos fizeram com que um irmão implorando começasse a pregar que Ferraio logo seria invadida por dragões ou que comeriam tanto ovelhas quanto homens, e pediu um matador de dragões para matar os dragões. Para impedi-lo. O homem foi preso, mas mesmo assim suas palavras inspiraram medo onde quer que fossem espalhadas. Rhaena escolheu partir de Ferraio, levando Drenfiri e os ovos com ela. Depois de algum tempo em Rochedo Casterly, onde Drenfiri havia recebido um estábulo inteiro, Lord Lyman Lannister expressou seu interesse pelos 3 ovos e perguntou como eles eclodiriam e quando isso poderia ser esperado. Lady Jocasta Lannister sugeriu a Rhaena que presentear os Lannister com um ou mais dos 3 ovos seria uma boa maneira de demonstrar sua gratidão. Depois que Rhaena recusou, Lord Lyman se ofereceu para comprar os ovos. Rhaena deixou Rochedo Casterly e percorreu as terras ocidentais, mas muitos senhores ocidentais desejavam um dragão próprio, e ela ficou desconfortável com a forma como eles olhavam para Drenfiri ou seus ovos. Em 51 d.C., Rhaena visitou Porto Real em Drenfiri para participar do segundo casamento de seus irmãos, o rei Jaehaerys e a rainha Alysanne, e explicou suas dificuldades. Rhaena acabou recebendo Pedra do Dragão como seu próprio assento. Drenfiri fez seu covil nos pátios dos dragões em Pedra do Dragão, e a ninhada de ovos colocada em Ferraio logo eclodiu. Rhaena apresentou sua filha, Princesa Aérea, aos filhotes de Drenfiri, e pediu que ela escolhesse um e voasse. Em 54 d.C., Rhaena descobriu que sua ex-amiga e companheira, Elissa Farman, havia roubado 3 ovos de dragão das incubadoras de Pedra do Dragão e fugido para Pentos, e voou Drenfiri para Porto Real para informar seu irmão rei Jaehaerys do roubo. Jaehaerys fez planos com Rhaena para fazer a guerra com seus dragões Vermitor e Drenfiri caso dragões recém-nascidos aparecessem em qualquer lugar do mundo, embora isso se tornasse desnecessário. Mais tarde naquele ano, Rhaena voou Drenfiri para a Ponta Tempestade para se reconciliar com sua mãe, a rainha viúva Alyssa Velaryon, mas chegou tarde demais para a morte de Alyssa no parto.
Ainda naquele ano, as companheiras de Rhaena foram todas assassinadas por seu marido, Andrew Farman, usando as lágrimas de Liz. Quando seu crime foi descoberto, Andrew cometeu suicídio pulando da janela da câmara da mesa pintada. Rhaena teve seu corpo cortado em pedaços e alimentou Drenfir e os outros dragões de pedra do dragão. Perto do final de 54 d.C., Rhaena descobriu que sua filha Aérea havia montado em Balerion e fugido de Pedra do Dragão. Rhaena voou Drenfir para a Fortaleza Vermelha, convencida de que Aérea tinha ido para lá. Rhaena permaneceu na corte enquanto Jaehaerys enviou corvos por todo o reino, mas depois de 7 dias, ela declarou que iria procurar por Aérea e partiu em Drenfir em busca de sua filha. Por mais de um ano, Rhaena voou Drenfir por toda Westeros, de Oldon e Garden, Craterhall, Casterly Rock e Ferraio, até as terras de túmulos e as margens do rio Fiver, e até o sul, até as montanhas vermelhas de Dorne e os cânions da Torrentina. Rhaena e Drenfir foram vistos voando sobre os dedos e as montanhas da lua, a floresta tropical no Cabo da Ira, as ilhas Shield e a árvore. No entanto, sua busca foi em vão. Em 56 d.C., enquanto residia em Pedra Verde, Rhaena recebeu uma mensagem de que a princesa Aérea havia retornado a Porto Real em Balerion. Ela havia sido infectada com uma doença insidiosa que a matou naquele mesmo dia. Quando o corvo que carregava a notícia chegou a Rhaena, Aérea já havia sido cremada. Rhaena voltou para Porto Real e tomou posse das cinzas de sua filha. Recusando a oferta de Jaehaerys de enterrar as cinzas de Aérea em Pedra do Dragão, pois Aérea odiava morar lá, Rhaena levou as cinzas para o céu em Drenfir e as lançou ao vento, alegando que Aérea o queria voar. Rhaena entrou em isolamento autoimposto em Arrenhal após a morte de sua filha. Embora ela ainda montasse o Drenfir com frequência, ela desejava ser deixada sozinha. Drenfir permaneceu em Arrenhal com Rhaena até sua morte em 73 d.C., após o qual Drenfir fez seu covil no Fosso do Dragão em Porto Real. Durante o reinado do rei Viserys e Targaryen, Drenfir se uniu à princesa Elaena Targaryen. Elaena estava montando Drenfir aos 11 anos, e o dragão era amado por ela. Durante a Dança dos Dragões, depois que o filho de 6 anos de Elaena foi morto durante a Guerra Civil, Elaena passou seus dias na escuridão, chorando, e não foi mais capaz de montar Drenfir. Drenfir residia no Dragonpi, e disse que quando Elaena se jogou para a morte de sua janela em Maegor's Holdfast, Drenfir se levantou de repente com um rugido que sacudiu o Dragonpi e quebrou 2 das correntes que a prendiam. Drenfir permaneceu acorrentado no Dragonpi quando o povo de King's Landing invadiu o poço. Dos 4 dragões presentes, Drenfir foi o único dragão capaz de se libertar de suas correntes quando a multidão invadiu. Ela levantou o voo, circulou o interior cavernoso da cúpula e desceu para atacar os homens abaixo. Ela matou mais homens do que os outros 3 dragões juntos. Arqueiros e besteiros disparavam flechas e brigas contra ela, e sempre que ela pousava, homens a cercavam para atacar, jogando-a de volta no ar. Eventualmente, um de seus olhos foi cortado por uma seta de besta. Meio cego e enlouquecido, Drenfir voou para a grande cúpula do Dragonpi acima, que rachou com o impacto. Metade dela desmoronou, esmagando ela e os matadores de dragões sob toneladas de pedras quebradas e escombros. Cavaleiros de Dragão conhecidos de Drenfir. Princesa Rhaena Targaryen. Rainha Elaena Targaryen. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!